Enquanto nós nos preparamos aqui, por favor, abra sua Bíblia comigo. Livro de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 3. Deixa sua Bíblia lá. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos, mas nós não vamos ler. Eu de verdade gostaria de ler o texto todo, o capítulo inteiro, mas tanto por acreditar que é um texto que a maioria de nós conhece, como pela questão do tempo, eu vou me limitar a ler apenas alguns trechos, não é? Antes de nós orarmos, eu queria que você pudesse ler comigo os versos do 12 até o 18. Daniel, capítulo 3, do 12 até o 18. E o texto diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai todo-glorioso, bendito seja o teu nome e exaltado no meio da tua igreja. Senhor nosso Deus, se depender de nós e da nossa capacidade, nós sabemos que este momento será um tempo demorado, frio, vazio e sem vida. Mas é por isso que nós clamamos a Ti, pedindo graça do alto, para que o Senhor ajude a Tua igreja hoje de manhã, para que nós possamos compreender a Tua palavra, e que o Teu Espírito nos ensine, e na medida da necessidade de cada um, que o Senhor abra o nosso coração, e nos corrija, nos exorte, nos transforme, a imagem do Teu Filho Jesus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Me deram um tema bastante sugestivo. E como todo tema sugestivo, ele é muito amplo, né? O tema é o seguinte, não sei se vocês têm acesso a essa informação anteriormente à mensagem, mas o tema é: a batalha é do Senhor, né? E aí eu poderia falar muitas coisas, né? Talvez, se você tivesse conhecimento desse título, talvez estivesse pensando que eu ia falar de Golias, Davi derrotando Golias, ou talvez da batalha de Israel contra os amalequitas, ou como o Senhor venceu
o Império Egípcio e libertou o povo de Israel. Poderíamos falar de muitas coisas. Então eu queria estabelecer com vocês sobre, primeiro, duas coisas. Primeiro, que a Bíblia, de fato, afirma que há um conflito instaurado. Existe um conflito, nós estamos no meio de um conflito. Essa é a primeira verdade. Então o tema é bastante pertinente. E muitas vezes esse conflito no qual nós estamos emmeados é difícil. Muitas vezes além das nossas condições, dos nossos recursos e até mesmo das nossas forças. E eu creio que o tema é sugestivo na medida em que nos dá a ideia de que em meio a esse conflito inevitável, nós podemos contar com a força de Deus para nos ajudar, não é? Então, isso é um bom ponto de partida. Aí talvez você esteja agora se perguntando, tá, mas e esse texto que foi lido, né? Como é que eu consigo colocar esse texto dentro dessa temática? A partir do ponto em que nós estamos em condição, de maneira paralela, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são 3 jovens, talvez nós aqui nem todos sejamos jovens na acepção do termo, isso não tem importância, mas eles são 3 homens que estão vivendo em meio a uma cultura pagã, tendo que se comportar de forma agradável a Deus, apesar das pressões. Se encontrou? O tema faz sentido para você agora? Então vamos lá. Esse não é um sermão fácil, mas eu peço a Deus graça para que nós possamos entender como é que nós podemos aprender de Deus, né? De Deus, a respeito dessa batalha em que eles se encontraram, que condiz com a batalha diária de cada um de nós, e como é que Deus nos ajuda nisso, né? Então veja, o capítulo 3 não é a história toda. Essa história começa num contexto muito anterior a este momento. O povo de Judá foi levado cativo para o meio da Babilônia, uma terra governada por um rei que se acha Deus, uma terra em que os seus vizinhos, os seus amigos, seus colegas de trabalho adoram vários deuses e que olham para você como se você fosse um ser de outro mundo, porque você acredita num único Deus. E aí, esses homens são levados para a Babilônia, juntamente com Daniel, que é um quarto personagem deste livro, e eles são, na sua juventude, colocados para aprender a cultura daquele povo. E eles recebem um nome caldeu, eles são conduzidos à cultura daquele povo, se alimentar como eles, se vestir como eles, se portar como eles. E aí, me lembra do Senhor Jesus orando, vocês viram isso no livro de João 17, o Senhor Jesus orando a respeito dos seus discípulos e pedindo a Deus: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Então essa oração de Jesus nos alcança hoje aqui. Nós vivemos neste mundo, neste contexto igualzinho, numa grande Babilônia, em que todas as coisas nos testam todos os dias. Nós somos desafiados, nós somos confrontados a respeito da nossa própria esperança.
Agora veja, o mundo tenta nos convencer de que não existe conflito nenhum. Não tem conflito nenhum. Isso é coisa da sua cabeça. Você está exagerando. Isso é coisa da religião. A religião faz mal. A religião faz mal para as pessoas, a religião faz mal para a sociedade. E talvez, num certo sentido, essa afirmação ela seja verdadeira. O problema é que nós precisamos nos entender e compreender que a nossa esperança não deve ser reduzida a uma expressão religiosa. Faz sentido para você? Então pensa comigo. O que o mundo quer não é que você pare de crer em Deus, acreditar em Jesus. Não é isso. Veja o que acontece com esses homens. O Nabucodonosor constrói um monumento gigantesco, coloca no meio de um campo de futebol, maneira de falar, né? Um campo muito amplo, uma estátua de 6 metros de altura. Que altura tem aqui? Alguém tem ideia já? Uns 6? 6,5? Então assim, imaginem uma estátua que caberia mal dentro desse prédio, uma estátua toda de ouro, reluzindo à luz do sol, e o Nabucodonosor chamou todos os seus servos, as suas autoridades, os homens que ele constituiu sobre os negócios da Babilônia, e deu a seguinte ordem: vocês vão se prostrar diante dessa estátua, vocês vão se prostrar diante dela. Nós vamos pedir para a orquestra tocar, e é uma verdadeira orquestra, vocês viram aí a quantidade de instrumentos, e na hora que essa orquestra tocar, todo mundo vai se prostrar diante dessa estátua. Não tem problema, para o mundo isso não é um problema, para o mundo isso não é um problema. Ninguém está pedindo para você abandonar Deus, ninguém está pedindo para você negar Jesus, é só você se prostrar diante dessa estátua. Que mal tem isso? É assim que o mundo age, é assim que nós somos confrontados. Todo mundo faz, todo mundo vai se prostrar. Nós somos pressionados pela questão, nós somos pressionados pela popularidade. Todo mundo faz, e se você não fizer, está fora. Não sei se vocês perceberam, eu estou mais forte, né? Estou fazendo academia agora, né? Aí, de verdade, eu não gosto de academia. Eu não gosto mesmo. Estou fazendo por uma questão de saúde, por uma questão de recomendação médica, e enfim, isso é uma outra história. Mas eu, observando as pessoas lá na academia, eu observei isso um dia dessa semana, e observando as pessoas lá na academia. Por que eu não gosto de academia? Porque eu acho um lugar fútil, lugar para cultivar futilidade. Mas eu observando as pessoas lá na academia, pelo menos no momento em que eu estava lá treinando, eu sou o único daquele grupo de homens que estavam lá que não tem uma tatuagem. Ah, mas então, aí vão virar para mim e falar assim: não, você é careta. Você é careta. Ah, não, né? Então, fica lá com os braços de fora, tem que ter uma tatuagem para mostrar. Tem que ter uma tatuagem na perna, na mão, no dedo, na orelha. E eu estou falando da tatuagem como apenas um exemplo, mas é assim que as pessoas reagem conosco. O quê? Você não tem nenhuma tatuagem? O que tem de absurdo nisso? Mas as pessoas te julgam. Ah, o quê? Você não gosta de show? Não gosta disso? Não gosta daquilo? Você não tem um brinquinho na orelha? Não tem um piercing?
a questão, primeiro, veja bem o seguinte, eu estou usando esses elementos que são visíveis apenas para demonstrar que como é que o mundo age conosco. O mundo quer que nós sejamos iguais a eles. E aí, alguns de nós caem na cilada de dizer, não, quando eu sou igualzinho Paulo, quando eu estou lá, eu ajo como eles para chegar, para ver se eu conquisto alguns. Está errado. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Não está dizendo para você assumir a postura, assumir a dinâmica, assumir a conduta do mundo, para ser como o mundo, porque quando nós somos como o mundo, nós não encantamos o mundo, nós não podemos converter ninguém, nós não vamos ensinar ninguém, nós não vamos atrair ninguém a Jesus, agindo como o mundo, porque o mundo vai olhar para nós e falar, legal, que diferença tem entre você e eu? E o mundo continua dizendo assim, não tem conflito nenhum, não tem conflito nenhum, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa da religião. Mas o conflito está lá. E basta você ser identificado. Eu estou usando de novo a questão da tatuagem para você perceber isso. Mas é uma tatuagem, é um piercing, é um jeito de ser, é chacoalhar o esqueleto a noite toda. Que mal tem ir para uma festa no sábado à noite? O único problema de ir para uma festa no sábado à noite é que no domingo de manhã eu não vou ter pique para levantar para ir para a igreja. Isso já é alguma coisa. Isso já é sério. Mas o mundo vai dizer, não tem problema nenhum. Você não precisa negar a Deus. Você não precisa negar Jesus. Você só precisa se dobrar diante dos nossos deuses. Não estou pedindo para você abandonar a igreja. Estou pedindo só para você se prostrar diante da estátua. E como é que nós reagimos quando nós estamos diante dessas situações? Se eu não fizer a tatuagem, eu não vou ser popular, não vou ser aceito, não vou fazer parte da turma. Se eu não for para a festa da faculdade, eu não vou fazer parte da minha turminha. Se eu não beber, eu não vou ser aceito. Ninguém está pedindo para você negar a Deus. É só para você aceitar mais um Deus no seu panteão. O problema é que, para aquelas outras nações conquistadas pela Babilônia, não existe problema, porque, primeiro que dobrar-se diante de um outro Deus desconhecido é mais um Deus, quanto mais melhor. É assim que o povo pensa. Quanto mais melhor. É uma divindade essa. Talvez alguém fale assim, não, mas eu já entendi que eu não posso viver na idolatria. Mas crer na força dos cristais é um tipo de idolatria. No horóscopo é um tipo de idolatria. Na terra como uma grande entidade, na mãe terra, como dizem os naturalistas, é uma idolatria. A cultura do próprio corpo é uma idolatria. E o que o mundo quer não é que você abandone a Cristo. A batalha, o conflito que nós estamos vivendo, não é uma batalha acerca de simplesmente, porque às vezes quando nós falamos de uma batalha espiritual, nós somos estimulados pelo mundo religioso e até pela cultura ocidental em pensar um diabinho e um anjinho com espadas na mão se degladiando. Mas essa batalha, ela acontece em torno da nossa lealdade, da nossa fidelidade a Deus. Porque vão sempre perguntar para vocês, já ouviram isso? Que mal tem? Qual o problema? Não dá nada não.
Não dá nada não, todo mundo faz, todo mundo veste, todo mundo bebe, todo mundo dança, todo mundo fala. Essa é a história. Essa é a história. As armas parecem estar desempunhadas, mas no momento em que você disser, não vou, não quero, não posso, o mundo se arma contra você. Você vai ser excluído, ridicularizado, humilhado, forçado, porque eles, pode ter certeza, imagine aquela cena dos 3 rapazes em pé naquele campo, e eu não sei quantas pessoas tinham lá, mas imagine que fosse esse grupo aqui, e aí todo mundo se curva, e os 3 bonecos lá de pé, e aí alguém lá, baixa aí, né? Você não está ouvindo? Você não entendeu? Então, você não entendeu. Então, você vai ser tirado de ignorante, de careta, fora da sua época, obtuso, não é? Você vai ser excluído da turminha, porque é assim que a coisa funciona. Até que chega num ponto em que a força da autoridade vem contra você. É verdade? Versículo 14. É verdade que vocês não adoram os meus deuses, não servem os meus deuses e não adoram a imagem que levantei? Olha a autoridade do rei aí. Às vezes, a autoridade virá. Nós vamos ser forçados. Às vezes, nós vamos ser oprimidos para andar como o mundo anda, falar como o mundo fala, agir como o mundo age. E aí, então, quando essa hora chegar, 2 coisas podem acontecer. Eu sou intimidado e me dobro. Ou então, a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não preciso te responder. Parece, eu não sei como é que você lê essa resposta. Pode parecer uma resposta grosseira, mas não é. Não é grosseira. Quanto a isso não necessito te responder. Quanto a isso o quê? A pergunta do Nabucodonosor é, quero ver quem é o Deus que vai te livrar. Quanto a isso eu não preciso te responder. Eu sirvo a um Deus só. Não preciso te responder. Eu sirvo a um único Deus. Então não preciso te responder. Agora, a resposta não termina aqui. Se o nosso Deus, como é forte essa expressão, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. E nem a tua glória, nem o teu poder, nem a tua autoridade, nem os teus exércitos e nem o teu povo vão me fazer me dobrar, porque é a Deus a quem eu sirvo, é a Deus a quem eu me dobro, é a Deus único a quem eu devo glória. Então a resposta está dada. E às vezes nós nos intimidamos. Sabe por que nós nos intimidamos frente ao mundo? Com medo de sermos reprimidos, humilhados, excluídos. É porque nós não vemos o tamanho do nosso Deus. Ele é maior do que este mundo. Ele é maior do que a opressão. Ele é maior do que a antipatia. Ele é maior do que a perseguição. Ele é maior do que os nossos inimigos. Então nós podemos, de verdade, com toda a confiança, dizer, quanto a isso eu não preciso te responder, porque eu sirvo a um único Deus, e Ele é poderoso, e se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Não é assim que a gente crê? Mas essa história não termina aqui. Ele diz assim, se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas quando nós temos essa postura,
você pode ter certeza de uma coisa: há consequências. Nós não podemos achar que em meio a este conflito, nós vamos manter a nossa esperança, manter a nossa conduta, manter a nossa postura, e está tudo bem. Vejam comigo um texto que a gente não leu, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Então, quando nós tenha certeza disso, quando nós mantemos a nossa esperança, nós não vamos, não pense que é certo que as coisas vão ser mais fáceis. Pelo contrário, elas podem se tornar piores, mais difíceis, mais insuportáveis. Porque Deus não nos livrou. Nem sempre. É porque nós estamos no meio do conflito. Agora, quando nós estamos vivendo no meio do conflito e ele não eu não sei do que você está falando. Eu não sei do que você está falando. Eu não sinto isso. Eu não vejo esse conflito que você está falando. É exatamente isso que eu estou dizendo. Se eles tivessem se dobrado ante a estátua, eles também não teriam que enfrentar nada. Quando nós fazemos parte do caldeirão, usando um termo aí da juventude, quando nós estamos no mesmo caldeirão, no mesmo balaio, farinha do mesmo saco, não tem problema. Se nós andamos como gregos, nos vestimos como gregos, falamos como gregos, não tem problema nenhum, porque não tem conflito. Nós estamos igual a todo mundo, ao custo de não reconhecer nem a grandeza e comprometer a glória daquele a quem nós servimos. Esse é o problema. Esse é o problema. Então nós precisamos ter atenção para essas coisas. Agora, entendam, eu quero fazer um parênteses aqui. Entendam uma coisa. Não estou defendendo radicalismo aqui. Não estou defendendo radicalismo aqui, radicalismo religioso. Aliás, eu não estou defendendo religião aqui. Isso que eu quero que fique evidente para vocês. E separar uma coisa da outra nem sempre é fácil. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não... Quando eu leio aqui a resposta deles assim, olha, quanto a isso eu não preciso te responder, tá bom? Não foi assim que eles responderam. Não foi com essa empáfia, arrogância, orgulho. Essas coisas não são boas. Em contexto nenhum. Em contexto nenhum. Orgulho não é bom em contexto nenhum. Eu sou orgulhoso porque eu sou servo do Deus vivo. Não é isso. Eles não tiveram uma conduta radical de forma absoluta em todos os contextos. Às vezes nós precisamos agir com sabedoria. Eles chegaram, Sadraque, Mesaque e Abednego não é o nome deles. Eles chegaram na Babilônia, eles receberam roupas babilônicas. E eles se vestiram com roupas babilônicas. Eles foram levados para estudar a cultura babilônica, e eles se sujeitaram a estudar aquela cultura, a aprender o idioma, a ler os seus livros.
Quando foi colocado diante deles que eles deveriam, isso tudo está no capítulo 1, tá bom? Quando foi colocado diante deles que eles deveriam se alimentar das finas iguarias do rei e beber do vinho do odre do rei, eles não bateram o pé e falaram, não, de jeito nenhum, não, porque eu sou filho do Deus vivo. Não, eles, com humildade, pediram para serem excluídos desses hábitos por causa da fé deles. Eles pediram, eles não tiveram a atitude de dureza, rudeza, arrogância, porque essas coisas são más. Não importa o contexto, quando eu sou rude, duro, quando eu sou rebelde, eu estou servindo a mim, ao meu umbigo, às minhas entranhas, às minhas perspectivas, não a Deus. Então, orgulho, pretensão, arrogância, essas coisas não servem para nós. Elas depõem contra Deus de tal e igual modo quanto a idolatria. Entende isso? Então nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para nos equilibrarmos, para não entrarmos em confrontos desnecessários e para viver em paz. O apóstolo Paulo nos recomenda isso na carta aos Romanos. Em tudo que for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não é? Mas quando tem uma postura beligerante, eu não consigo viver em paz. E aí, a minha esperança, a minha fé se torna religião. Porque o que deveria ser uma postura de confiança em Deus, se torna uma prática religiosa. O conflito existe, nós estamos no meio dele e nós precisamos responder com firmeza, mas também com humildade. Mas nós não vamos escapar das consequências. Aqueles homens, se vocês leram o texto, já conhecem essa história. Eles foram, versículo 21, foram atados e lançados na fornalha acesa com toda a sua potência. Mas a sequência é que Nabucodonosor e os seus companheiros ali viram que no meio da fornalha havia 4 homens. Eles jogaram 3 lá dentro, mas havia 4 homens. E eles caminhavam pela fornalha. E o Nabucodonosor falou, peraí, mas a gente não jogou 3 homens lá dentro? Como é que eu estou vendo 4? E eles estão caminhando lá, e o 4º homem é como se fosse filho dos deuses. Então, nós precisamos entender não, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. A resposta deles deve ser parecida com a resposta que nós precisamos oferecer ao mundo. Se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Essa é a primeira parte da resposta. Você crê nisso? Se Deus quiser nos livrar da perseguição, da humilhação, das consequências da nossa fé no meio deste mundo, se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Ele vai nos livrar. Isso não é parte da história. Mas primeira coisa, Ele pode. Tudo bem? Segundo,
a segunda afirmação também é importante. Se Ele não quiser nos livrar, ainda assim Ele é Deus. E eu vou glorificá-lo porque Ele é Deus. Uma vez, deixa eu ver quanto tempo eu já gastei aqui, só um minutinho, por favor. Estou terminando já. Uma vez, Isabela já nos deu alguns sustos bastante grandes. Uma vez, num final de ano, nós estávamos no shopping Interlagos. O shopping Interlagos é imenso. Final de ano no shopping Interlagos e aquilo estava abarrotado. Você não conseguia andar, os corredores são largos. Os corredores do shopping Interlagos são do tamanho desse salão. E nós, eu não sei, aquelas coisas que acontecem. Ela era pequenininha e nós, de repente, olhamos para cá, olhando para lá e não, cadê ela? Cadê? Aquele mundaréu de gente. E ela sumiu. E nós passamos a angústia de procurá-la por aquele shopping, andando para lá e para cá e acionando os seguranças, e o coração angustiado. E eu orava no meu coração. Minha oração era mais ou menos assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é poderoso, e eu sei que o Senhor não vai deixar nada acontecer com a minha filha. Na hora, parece que eu tomei um soco no estômago. Era como se Deus falasse no meu coração: quer dizer que se sua filha não voltar para você, eu não sou Deus? Entendeu a pergunta? Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Glória a Deus. Preciso ter essa convicção. Mas se Ele não quiser nos livrar, por mais difícil, por mais doloroso, Ele ainda é Deus e digno de toda a honra e toda a glória e toda a minha vida. Entendeu? Mas Deus conhece cada um de nós, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas fraquezas, sabe dos nossos tropeços, e Ele não vai nos dar um fardo maior do que nós podemos carregar. Mas a nossa resposta diante do conflito instaurado com este mundo é: Deus pode. E Ele vai à frente da nossa casa, lutando conosco, ajudando nas nossas fraquezas, fortalecendo no nosso coração, nos dando a condição de permanecer de pé, mesmo quando todo mundo já se prostrou diante da estátua do imperador. Três aplicações que eu gostaria de trazer para cada um de nós hoje. De novo, não se trata de uma postura religiosa radical. Se trata de uma vida radicalmente entregue a Deus. Entendeu a diferença? A vida que vivo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso e a gente gosta dessa expressão. Mas quando nós dissemos que Cristo vive em nós, nós precisamos estar dispostos a não dobrar os nossos joelhos diante dos ídolos deste mundo. Dos ídolos do emprego, do governo, da escola, da vizinhança, do lazer, da cultura e dos meus próprios ídolos. Entendeu isso? Então, quando eu digo que Cristo vive em mim, eu tenho que estar disposto a me manter em pé, quando o natural seria que eu me prostrasse, porque todo mundo está se prostrando, fazendo, andando, vestindo,
falando. Mas eu, há algum tempo atrás, fui alcançado por esse Deus que pode, e Ele se estabeleceu na minha vida como Senhor, e eu como servo, e como servo de Deus. Então, eu estou disposto a reconhecer as consequências, mas manter a minha firmeza para a glória do Deus a quem eu sirvo. Segundo, ore a Deus, coloque nas suas orações. Eu sei que você ora, e nós temos a tendência de orar a Deus pelas coisas que nós queremos e precisamos. Um emprego melhor, uma casa melhor, uma escola melhor para os nossos filhos, uma vizinhança melhor. Mas ore a Deus também, para que quando o conflito se tornar real na sua vida, você possa se manter de pé. Algum tempo atrás eu ouvi uma lição de um irmão sobre esse mesmo texto, e ele fez a seguinte pergunta para a igreja: vocês estão prontos a serem lançados na fornalha? Eu vou dizer para vocês, a minha resposta naquele dia e a minha resposta hoje, não. Eu não estou pronto. Sabe por que eu não estou pronto? Porque não é a nossa realidade. Assim como os mártires da perseguição romana também não estavam prontos para serem lançados aos leões. Mas eu peço a Deus, e eu quero que você preste muita atenção agora no que eu estou dizendo. Nas minhas orações, eu peço a Deus, tanto para que nós continuemos vivendo num país em que nós não sejamos obrigados a passar por coisas assim, mas também peço a Deus que dê força para que, se um dia nós tivermos que prevalecer diante do conflito com este mundo, nós sejamos leais ao Senhor que tem sido fiel por nós. Porque assim como o Senhor deu graça para aqueles homens, Ele pode nos dar graça e coragem para que nós possamos permanecer de pé. Então, hoje, talvez você não precise passar por esse tipo de coisa, mas peça a Deus para que se vier um dia em que você tenha que passar por isso, você então possa permanecer, não por causa da sua força, do seu brio, do seu vigor, mas para a glória de Deus. Terceiro e último. Às vezes a gente lê as histórias da Bíblia e a gente termina de ler e diz assim: Davi era esplêndido, né? Ah, esse Daniel é bom mesmo, né? Ou esse Sadraque, Mesaque e Abidnego, ponta firme. Mas nós nos esquecemos que as lições que estão lá para nós aprendermos não é sobre esses homens, mas sobre o Deus que poupou Sadraque, Mesaque e Abidnego e que os tirou da fornalha para ser glorificado. Olha a reação de Nabucodonosor, versículo 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. É Deus que é maravilhoso, é Deus que é poderoso, é Deus que é digno de glória, é Deus que é o centro dessa história, e é Deus que está no centro dos nossos conflitos. Confie nele e louve a Ele, e quando você olhar para as histórias da Bíblia, tenha certeza que o mesmo Deus que livrou esses homens pode nos livrar, e é a Ele a quem nós glorificamos, e Ele tem feito isso por nós em Cristo Jesus. Nós estávamos destinados a uma fornalha muito pior do que essa construída por Nabucodonosor.
E o nosso Deus nos livrou dessa fornalha por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Jesus é o anjo de Deus, o enviado. A palavra anjo quer dizer enviado. Jesus é o enviado de Deus que caminha conosco no meio da fornalha. Ele é o enviado de Deus que anda conosco, que soltou as nossas amarras e que nos deu liberdade, que nos deu um novo nome e que vai nos levar para morar com Ele no céu, com o mesmo Deus a quem nós nos rendemos e que tem nos livrado por meio dele. Então, se você tem andado longe de Deus, você tem a oportunidade hoje de se render diante dele e de glorificar esse Deus que é o Pai do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que essa mensagem sirva para a sua edificação e para fortalecer a sua esperança, mas em todas as coisas, que essa mensagem faça com que o seu coração saia daqui queimando, não por causa das chamas da fornalha, mas queimando de louvor, de exultação, porque nós servimos um Deus que pode e que tem nos salvado em Cristo Jesus. Deus te abençoe.